falando nesse dia especial, uma entrevista super bacana com um dos nomes mais fortes, né, Pance, daquela campanha espetacular, daquele ano mágico de 2003, onde o Cruzeiro ganhou tudo e encantou o Brasil. Alex, satisfação tê-lo aqui conosco. Eu queria que você comentasse sobre, você falou aí, né, de voltar no tempo, mas naquela época, vocês imaginavam que seria tudo isso mesmo, essa tríplice coroa? A ficha demorou um pouco a cair, né? Isso foi passando ao longo dos anos. Passaram-se 5, 10, 15, vocês se reuniram, agora 20 anos. É maior do que você imaginava que seria? Não, na verdade, a gente nem imaginava nada, né? Como eu falei na primeira questão, o Vanderlei bateu de uma maneira muito forte após o Brasileiro de 2002. Se nós lembrarmos o início de 2003, sempre vem aquelas coisas feitas pela imprensa, né? Quem são os times candidatos, quem são os elencos com capacidade de fazer um bom ano, e a gente nunca era colocado no meio desses números, né? E eu encarava com naturalidade, porque falar hoje desse time é muito fácil, mas a gente tem que retornar na época, né? Por exemplo, a gente fala hoje de Gomes, Luizão e Michael, por exemplo, nós estamos falando de três jogadores mundialistas, né? Jogadores que jogaram Copa do Mundo, jogadores que fizeram carreira boa na Europa. Mas se nós retornarmos lá, eram jogadores ali com 21, 22 anos, que ainda teriam que se provar. E no meio disso tinham jogadores ali no meio da carreira, que era o meu caso, tinha jogadores no fim de carreira, que era o caso do Aristizábal, e o Vanderlei foi montando um quebra-cabeça e foi montando um time. Então a gente foi criando casca e criando um conjunto, um grupo ao longo do período. Só que aí, quando acaba o ano, quando acaba dezembro, aí a gente tem a certeza de que nós tínhamos marcado no futebol brasileiro, porque o número de derrotas era pequeno, o número de gols era muito grande, o nosso nível de futebol, a gente não ganhava por ganhar, a gente ganhava com propriedade, era difícil nós vamos lembrar de 2, 3 jogos ruins, o restante foi sempre num bom nível. Então falar hoje é mais fácil, mas na época foi um time que foi construído dia a dia, semana a semana, porque era uma mistura muito grande, né? O Maluf e o Luxemburgo com a comissão, eles trabalharam demais e os jogadores viveram os seus melhores momentos, né? Cada um na sua particularidade jogou muito bem. O Alex, você falava dessa questão de marcar a história com números, até pegando a campanha do Cruzeiro, né? 100 pontos, aproveitamento de 72%, 31 vitórias, 8 derrotas, 7 empates. Prazer enorme falar com você também. Acho que a Nação Celeste tem como referência, né? E você tá no hall de Dirceu Lopes, você tá no hall de aqueles que vão ser sempre lembrados por todas as gerações de cruzeirenses. Como que é pra você saber que dentro desse contexto todo, a gente sabe da individualidade de cada atleta, que isso no futebol existe, mas você era o grande mentor disso, né? O grande talento disso tudo dentro de campo. Como que é para você hoje, até numa condição já de ex-jogador, também treinador, de lembrar disso tudo naquela ocasião como atleta? Então, hoje, é o que eu falei na resposta anterior, hoje é simples, né? Porque tudo já foi feito. Mas, de novo, Mas eu não foi tenho que fácil não, responder né? como se eu então, de novo eu tenho que responder como se eu tivesse em 2013. A minha renovação de 2 para 3, ela não foi simples, porque eu estava no Cruzeiro porque era o interesse do Vanderlei, era o interesse da comissão técnica. O Cruzeiro, enquanto clube, enquanto entidade, tinha seríssimas dúvidas a meu respeito. Eu termino o ano de 2002 jogando de uma maneira razoável no nível do time. E aí eu faço meio que uma aposta pessoal com o Vanderlei. Meu contrato é bem baixo. Eu brinco sempre com o Cruzeiro e com o Cruzeirense que talvez esse time seja um dos times mais baratos que o Cruzeiro conseguiu fazer, porque tinham poucos jogadores ali que custaram um dinheiro alto para o clube e eu custei muito baixo naquele momento. E eu lembro, por exemplo, quando começa o Campeonato Mineiro, existia certas dúvidas em como eu jogaria aquele ano. E aí, aos poucos, as coisas vão acontecendo. A gente ganha do Atlético 4-2, eu faço 2 gols e dou 2 assistências. Aí tem um jogo para mim que é marcante em Nova Lima contra o Vila Nova, que eu faço um gol num gramado que estava muito ruim aquele dia, e é um gol de muita técnica, é um gol difícil, e eu vou comemorar no alambrado, coisa que não era muito minha rotina. Naquele momento eu extravaso indo para o alambrado, meio que fazendo
umas pazes com o torcedor, né? Se o torcedor tinha alguma dúvida, as dúvidas estavam sumindo. E aí, dia a dia, semana a semana, o meu nível crescia junto com o do time. Aí sim eu viro a referência técnica desse time. Mas no início não era assim, né? No início era um início de muita dúvida e que eu tive que trabalhar demais com a confiança que o treinador e a comissão passavam, com os jogadores cada vez se conhecendo mais. Falar hoje é muito simples, né? Falar hoje passaram... É como eu falei, depois de dezembro, depois do jogo do Bahia, a gente podia falar de tudo que é de maneira tranquila, porque quando você ganha, você se torna meio que... Qual palavra que eu vou usar? As críticas podem sumir. Parece que tudo funcionou muito bem. E quando a gente realmente mergulha na história, a gente sabe que tiveram ali momentos bem complicados, bem difíceis, mas que a gente passou de maneira boa e conseguiu vencer no final. É justamente isso, Alex, que eu queria conversar com você. Você me deu um gancho interessante, porque passaram por aqui nesses últimos dias o Gomes, que você citou, era um garoto naquela época. O David também era muito jovem, fez elogios, rasgou elogios a você. O Recife, que é aquele que movimenta mais o grupo de vocês até hoje. Todo mundo falou que ele que sempre dá os parabéns primeiro para os aniversariantes, manda os vídeos da Tríplice Coroa. Só que o David, ele chamou a atenção numa da declaração que ele deu, porque apesar de ser novo e nem jornalista à época, apenas torcedor, eu me recordo que havia uma certa desconfiança até pela juventude do Gomes. E ele, no primeiro jogo do Brasileirão, por exemplo, se não me engano, ele cometeu uma falha. E o próprio Gomes falou isso na entrevista pra gente, no chute do Ademar, e o Capixaba acabou fazendo o gol, o Cruzeiro empatou. Tava ganhando de 2-0, empatou de 2-2. O David chamou a atenção porque eu confesso que eu não tinha escutado isso, que num determinado momento o Vanderlei pensou no nome do Tafarel. Isso como é que foi dentro do grupo? O David disse também que vocês deram muita força pro Gomes, o grupo era muito fechado, tinha uma união muito forte. Você recorda disso? Queria que você rememorasse isso com a gente. Recordo. Recordo até porque alguns anos atrás eu, com o Anderson Olivieri, um escritor que escreve muito sobre o Cruzeiro, ele vive em Brasília, mas ele tem uma relação boa com Belo Horizonte, com o Cruzeiro, e a gente revisitou vários aspectos e vários temas, né? Existiu a história do Tafarel, e quando fala em Tafarel, ninguém discute. Tafarel, nós estamos falando de 2003, ele era... Hoje talvez a gente fale de outros goleiros porque passou muito tempo, mas quando você falava em Tafarel, todo mundo sabia que ele era a referência e segue sendo a referência da posição. E nós temos de novo que voltar um pouquinho atrás, o goleiro do nosso time era o André, e o André lesiona o joelho. E nós estamos falando de um André com muita qualidade no Internacional, com muita qualidade no próprio Cruzeiro, goleiro de seleção brasileira. E antes do Gomes assumir como titular da posição, por isso que todas as vezes que eu vou falar de 2003 eu faço referências a 2002, porque após o André nós tivemos Alexandre Fávaro, um goleiro que veio de Campinas, da Ponte Preta, que muita gente pode não lembrar, mas ele era o goleiro da seleção olímpica, era um goleiro aqueles jovens que as pessoas apostam e no Cruzeiro acabou não acontecendo. Aí nós tínhamos o Jefferson, que num jogo no Mineirão, no ano anterior, nós acabamos tendo uma derrota grande pro Santos, e foi o último jogo do Jefferson, se eu não me engano. E o Gomes estreia num jogo com o São Paulo Independência. E ele ainda é substituído com câimbra, muito nervoso, muito tenso e tal. E o Flávio Tênios, que era o preparador de goleiro na época, começou a preparar o Gomes, e o Vanderlei deu muita moral para ele, para que ele fosse o goleiro. Mas essa coisa do Tafarel, eu não sei como é que foi internamente, né? Dentro do clube. Mas a gente via na imprensa que surgiu o nome do Tafarel, não sei se realmente existiu, né? Com a condução do Vanderlei, com a condução do Maluf, mas o nome do Tafarel aparecia. Nós, internamente, cara, nós tínhamos a recuperação do André, o terceiro goleiro era o Gatti, o segundo goleiro era o Arthur, que tinha vindo de São Paulo, até jogou algumas quando o Gomes ia para a seleção, e a gente tinha uma confiança muito grande no trabalho. Então, vários nomes surgiram, várias situações apareceram, mas a gente nunca duvidou. As falhas, os erros aconteceram com todos, com o Gomes, com a linha defensiva, com a linha de meio. A diferença é que o Vanderlei sustentava e tinha muita confiança, principalmente ancorado na pessoa do Maluf e na diretoria, para tomar as decisões que ele acreditava serem as corretas. O Alex, é legal você falar disso, né? Porque muita gente acha que é só o atleta em si, né? E não é. Tem toda uma situação que é importante para o futebol. Ali o Cruzeiro, você falou do Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro vence. Aí o Cruzeiro vai para a Copa do Brasil e ganha também a Copa do Brasil. Não era nesse sistema, né? Muita gente está nos acompanhando que a Copa do Brasil agora é no fim do ano. Antigamente não. Ela era, a final dela
Era mais pro meio do ano, vamos colocar assim. E aí o Cruzeiro vence também, né? Com um golaço seu no Maracanã, em cima do Flamengo, e um jogo de muita imposição aqui na volta no Mineirão. Aquele time acaba tendo algumas mudanças, né? O David é vendido pro Bordeaux, aí chega Márcio Nobre, enfim. Como é que foi também pra vocês? Ali vocês já tinham voltando, igual você fala, voltando novamente ali a condição de 3. Ali vocês tinham uma noção que esse time tava dando liga, que tava dando casca e que esse trabalho tava dando certo? Sim, no meio da Copa do Brasil a gente enfrenta uma equipe forte do Vasco, a gente enfrenta uma equipe forte do Flamengo, já tinha começado o Campeonato Brasileiro, a gente já tinha enfrentado São Paulo, então a gente sabia que o nosso time estava competindo bem e jogando bem. Então, de novo, voltando, o ataque que inicia é Jussier e Marcelo Ramos. Jussier acaba indo para a Ásia, para o Japão, se eu não me engano. O Marcelo Ramos acaba indo para a Coreia. O Vanderlei contrata o Mota, que só o Vanderlei conhecia, ninguém mais conhecia. O Mota chega sendo motivo de chacota, e aí vocês da imprensa têm um papel fundamental nisso, porque vocês elevaram essa chacota a um nível alto. E nós trabalhamos muito com isso, na época nós trabalhávamos demais em cima disso. Eu lembro que tinha um programa aí na TV Bandeirante, na hora do almoço, era uma roda com jornalistas de muita vivência no futebol de Belo Horizonte. Eu sempre brinco que essa roda valorizou o nosso título, porque muita gente do nosso time era questionada, e questionado muitas vezes de uma maneira pejorativa, o Mota era um deles, e o Mota dá o resultado. Vamos lembrar que o Vanderlei começa a montar o time, e o Vanderlei tinha uma ideia que montar um time era desmontar um outro time. Então ele vai atrás do Maurinho, que está com problema no Santos, ele vai atrás do David, que está com problema no Corinthians, ele vai atrás do Maldonado, que está com problema no São Paulo. E vamos lembrar, por exemplo, o Maldonado não é campeão da Copa do Brasil, ele não podia jogar. O meio-campo da Copa do Brasil é Recife, Jardel e Wendel. Muitas vezes o Márcio ou no lugar do Wendel ou no lugar do Jardel. Inicia o meio-campo com Paulo Miranda e Claudinei. Claudinei tem a infelicidade, acaba falecendo. O Paulo Miranda acaba seguindo um outro caminho, vai embora do clube. O início da defesa, o Cris acaba indo para o futebol da Alemanha. Por exemplo, eu acabo o ano capitão, mas quem inicia o ano capitão é o Cris. O Cris era o capitão do time, o Cris vai para o Bayer Leverkusen para jogar o segundo turno do Bayer Leverkusen, e a coisa acaba não acontecendo lá para ele. Ele volta, quando ele volta o Luizão sai para o Benfica. Então a zaga inicial é Luizão e Edu Dracena. Desculpa, a zaga inicial é Cris e Luizão, o Edu Dracena vem, o Cris vai embora. O Cris volta, o Luizão vai para o Benfica, então o Luizão é campeão da Copa do Brasil, mas não encerra o ano. Então tiveram várias mudanças no meio do caminho. A gente inicia com o Martinez, que também fazia parte desse meio campo que eu citei, mas ele tem uma lesão no jogo com o Guarani. O Vanderlei vai contra Tuzinho no Palmeiras, um cara de muita experiência, super ganhador, ele vem. Então foram várias coisinhas que foram acontecendo e a gente conseguiu se manter assim, sabendo que a gente tinha que ser um time competitivo. Mas eu lembro de uma história que ela é boa e isso faz com que esse time acreditasse muito. A gente estreia com o São Caetano, 2-2 em casa. Esse jogo que vocês citaram da falha do Gomes. E o São Caetano era um bom time naquele momento. É o único time que a gente não venceu, né? Nós empatamos no Mineirão e perdemos em São Paulo. Só que a segunda rodada foi o São Paulo no Morumbi. Nós fizemos 4 no Morumbi, viemos em Curitiba, fizemos 4 no Curitiba, voltamos com a Ponte Preta, fizemos 4 na Ponte Preta. A gente, aqui tem um time que joga de uma maneira diferente e as coisas passaram a ser olhadas de uma forma diferente. Mesmo assim, ainda com uma certa dúvida, que eu acho que a dúvida acabou, não vou me lembrar a rodada, quando nós vamos jogar na Vila Belmiro e ganhamos do Santos. Tranquilo, sem sustos, e a partir dali a rapaziada começa a olhar pra gente de uma outra forma. Campeão mineiro, campeão da Copa e jogando em altíssimo nível no Campeonato Brasileiro. Alex, como que foi conviver com a pressão, né, de ter essa necessidade de conquistar o título brasileiro em 2003, até porque naquela época o Cruzeiro ainda não tinha sido reconhecido, né, como o campeão oficial de 66, como um título brasileiro. Como é que foi isso naquela época para vocês?
Eu lembro que se falava muito em Belo Horizonte a respeito do título brasileiro do Atlético de 71. Então, o Cruzeiro, naquele momento, ele era muito mais vencedor que o Atlético, ele tinha muito mais conquistas que o Atlético, mas o peso do título do Atlético de 71 ainda era um fantasma que existia do lado cruzeirense. Então, mesmo com a gente sendo campeão mineiro em cima do próprio Atlético, ganhando a Copa do Brasil de maneira com muita propriedade, sem deixar dúvida para ninguém, existia aquela situação, tá, mas nós temos que ganhar esse Campeonato Brasileiro, porque já tinha tido as oportunidades e na década de 70 tinha perdido, em 98 tinha perdido, tinha chegado em outras semifinais, mas não tinha conseguido ainda o título. E eu acho que a felicidade sorriu pro Cruzeiro nesse ano, porque a gente conquista no campo o título e a CBF reconhece 66. Então a gente entra, o Cruzeiro entra em 2003 sem nenhum campeonato brasileiro e encerra o ano sendo bicampeão. Eu lembro que a gente enfrenta o Fluminense, o último jogo no Mineirão, e o time de 66, alguns membros de 66, nos entregaram as faixas. Eu lembro que foi uma das grandes satisfações que eu tive no ano, que eu entro pro jogo recebendo a faixa da mão do Dirceu Lopes. E eles também recebem o reconhecimento do campeonato de 66, que eles têm uma história maravilhosa naquele jogo com o Santos. Então realmente era um período duro, mas que se encerra de maneira tranquila e feliz para o cruzeirense, porque de zero título brasileiro passa a ter o nosso no campo e o reconhecimento da CBF. E foi uma história bonita, Pance, porque todo mundo vai se recordar. Eu até trouxe aqui uma camisa que ela é da minha coleção pessoal. Ela foi usada uma vez só, quando eu levei para justamente a costureira colocar essa estrelinha amarela, Alex. Eu não sei se você consegue ver aqui, ó. É uma camisa. Consigo. E foi um espetáculo, porque o Mineirão ficou completamente dourado com as estrelas amarelas. Era bonito, era aquele Mineirão antigo, e o torcedor levava cada estrela, uma maior que a outra, de isopor, de papel, crepom, de aqueles papéis laminados, e isso coloriu a cidade. Eu nunca tinha visto um movimento tão bacana em relação ao futebol igual aquele, porque a necessidade da tal estrela, né, Alex? Tinha até a musiquinha, que o Cruzeiro tem 5 estrelas ele tem, só falta uma amarela, e aí os torcedores adversários cantavam, quem sabe ano que vem. E o ano que vem foi 2003, e aí a cidade foi inteira colorida com essas estrelas. Foi bonito demais, né, Alex? Não, e eu no dia eu lamentei, né? Mas hoje eu agradeço, porque nesse dia contra o Paysandu eu vivi um dia de torcedor, né? Porque na partida anterior e aqui em Curitiba, contra o Paraná Clube, eu tomo um cartão amarelo muito duvidoso, assim, muito rigoroso, vamos assim dizer, e eu acabo ficando de fora do jogo que é o jogo do título contra o Paysandu. E eu tive um dia de torcedor. E eu lembro quando eu retorno, a confiança era tão grande que eu fui conversar com o Maluf a respeito de como seria a festa do título. E o Maluf falou: olha, nós temos um valor X para ser gasto e você se vira aí com os jogadores. Como você não vai jogar, você ainda tem essa condição de fazer isso. Então eu treinava com o pessoal, mas sem a pressão de estar no jogo no domingo, eu ainda pude, juntamente com o grupo, ajustar a festa. E no dia da partida com o Paysandu, eu combinei com as famílias de alguns jogadores que eram de fora de Belo Horizonte, porque uma das coisas que eu consegui fazer com o Cruzeiro naquele dia é que nós tivéssemos o ônibus da delegação, normal, e tivessem 2 ônibus que eram os ônibus dos convidados dos atletas. E eu não vou com o time, eu vou com os convidados. Então eu vou com a minha esposa, grávida naquele momento, eu vou com a família do Aristizábal, eu vou com a família do Luxemburgo, com a família dos atletas. Então eu vejo todo esse movimento, eu entro no meio da torcida, eu assisto o jogo num camarote ao lado do Alex Dias, do Zezé. Na época, o governador era Écio Neves, estava todo mundo ali junto, com as famílias e tal. E quando vai acabar o jogo, que eu tô lá em cima e tô acompanhando o jogo do Goiás, o Goiás faz 2-0, eu falo, agora já era, um abraço. E eu consigo descer pro túnel. E cada membro de familiar que eu reconhecia, eu carregava comigo. Falei, vamos para dentro do campo que vocês vão vivenciar hoje algo que talvez seja único. Vocês vão ver um título de dentro do campo. O pessoal falava assim, não vai poder entrar. Eu falei, não, é impossível de não entrar. A gente quebra o portão, a gente faz alguma coisa, mas nós vamos ver esse título de dentro do campo. Então eu levo vários familiares para dentro do campo. E falta ali, sei lá, 15 minutos mais ou menos, eu vou abraçar o Vanderlei me xinga, porque o Vanderlei estava concentrado, e eu brinco com ele, cara, acabou, esquece, tá 2-0 aqui, o Goiás já fez 3-0 lá contra o Santos, já era, já acabou, nós somos campeão.
Então, essa situação que você relatou, eu vivenciei do lado de fora, sem a pressão de ter que jogar, sem a pressão de ser jogador. No dia eu lamentei muito, porque eu queria estar em campo, mas hoje eu vejo que eu participei de algo muito especial do lado de fora, do lado de quem acompanhou aquele time, de quem sofreu muito, de quem gastou seu dinheiro, gastou sua energia, gastou sua paixão para estar podendo participar daquilo. Então, ter participado daquilo do lado de fora, do lado dos torcedores, realmente para mim foi espetacular. Eu lembro que quando eu tava na arquibancada, quando o Alex ele entra no campo, cara, a torcida vai à loucura quando ele vê ele sai desembestado assim, é uma loucura. É realmente. E a gente volta ouvindo o Alex falar, é inevitável a gente não vivenciar aquele momento tão marcante. Alex, quem que era o mais resenha ali daquela turma, hein? Quem que era o mais. Leandro, Hã? Leandro, Era o Bochecha? Leandro lateral. É? O Leandro como É uma Leandro figura, né, cara? Até hoje, né, Alex? É impressionante. O Leandrinho não tem condição nele, né? continua igual, não mudou nada. Só ficou mais velho, tá um pouquinho mais gordinho, a bochecha aumentou um pouquinho, mas a resenha é a mesma, continua a mesma, não mudou absolutamente nada. Ele fez uma promessa, viu, Alex? Ele disse que se a situação do Cruzeiro nesse ano melhorar, ele vai pintar o cabelo de novo, igual ele pintou em 2003. Eu falei, naquela Vai época pintar já não de... ficou. Naquela Que época, marmota. naquela época não ficou legal, imagina agora. Então, mas tudo pelo Cruzeiro tá Então, tudo mas liberado. aquela época ele era um menino, jogava no Cruzeiro, tinha moral. Hoje, velhinho, já bochechudinho, acho que não vai ficar interessante. Apesar que ele não liga muito pra isso, né? Então é capaz que ele realmente faça. E aí, o Alex, só pra emendar, ele era o mais festeiro. E quem que era o que vocês tinham que chegar e às vezes trocar uma ideia pra se soltar também e vivenciar isso com a rapaziada? Cara, vários, né? Porque aí você vai para relações pessoais, né? Para a história de cada um individualmente. Por exemplo, se nós puxarmos pela memória, a gente oferece o título do Campeonato Mineiro pro Batatais, que inicia o ano como titular e infelizmente tem uma lesão no joelho, acaba ficando fora ali, lesão grave de cruzado, fica acabando ficando fora um bom tempo. Então o Batatais era um mais seguro, mais reservado. O André Dorin, normalmente ele já era mais reservado e o goleiro é um pouco mais afastado do grupo. O Sandro tem uma história de vida pesada que ele começa a enfrentar no Cruzeiro. A gente tenta ajudá-lo, né? A vinda do Mota ajuda, porque eles são dois nordestinos, histórias parecidas de vida, quando criança e tal. Ali eles podem se encontrar um pouco mais, junta com o Recife, que também é do Nordeste. Existia uma divisão bem definida do grupo, os caras que eram mais velhos, os caras que eram mais acostumados com aquilo que eu chamava de máfia da base, porque a molecada vinha jogando junto desde juvenil e se conheciam há muito tempo. Por exemplo, chega o Felipe Melo no meio do caminho, nós tivemos que enquadrar o Felipe Melo, porque o Felipe Melo era um cara nível Flamengo, tratado da maneira do Flamengo, e o tratamento que existia no Cruzeiro era um tratamento diferente. Então, quando eu digo enquadrar, não é que ele fizesse nada diferente, mas era para ele entender como é que a coisa estava funcionando ali. Então, cada um com a sua historinha pessoal ia colocando a favor do coletivo, mas o principal é o seguinte, que a molecada queria muito, eles tinham um desejo muito grande. Nós que tínhamos ali, eu tinha 26, 27, e mais uns dois, três que tinham essa idade, nós tínhamos ali acho que três, quatro mais velhos do que eu, Aristizaba, o Paulo Miranda, o André, era de mostrar para a rapaziada que a gente tinha que trabalhar muito. E isso a gente entendeu, fez bem, muito bem conduzido pelo Vanderlei e a comissão. O Vanderlei tinha uma comissão técnica que trabalhava demais, muito detalhista. A meu ver, é o maior trabalho da carreira do Vanderlei. O Vanderlei tem trabalhos espetaculares. Mas porque não era um clube, não era um Cruzeiro que tinha muito dinheiro, não era um Cruzeiro que era agressivo no mercado. Foi um Cruzeiro que foi muito inteligente com o Maluf, muito bem conduzido pelo Vanderlei e ia nos pontos certinhos para buscar jogadores que entenderia aquilo que estava sendo feito e com a qualidade deles colocasse a favor do grupo. Então era um grupo que, dos que eu joguei em vários grupos, é o que eu vi melhor se dar dentro do dia a dia. E isso se mantém depois. Eu joguei em outros times que hoje, já passado, todo mundo ex-jogador, você consegue se dar bem, você tem diálogo, você conversa, mas que no período que você trabalhava era muita briga, era muita confusão, era muito ego. E nesse time do Cruzeiro de 2003, não. Era leve o ambiente, era pesado na cobrança de você jogar no Cruzeiro e de buscar uma situação. Os problemas existiam, mas eram resolvidos de maneira muito reta, muito direta. E isso fazia e fez com que o nosso ambiente fosse leve de janeiro a dezembro, para que as coisas acontecessem tão bem como foi. Alex, você hoje treinador, trabalhando nessa função, vivenciou também
tudo dentro de campo, aquele Cruzeiro foi pioneiro de ter conquistado 3 grandes títulos e a Tríplice Coroa, o primeiro clube no Brasil a alcançar esse feito. Mas do ponto de vista tático, a gente sabe que o Vanderlei era um treinador moderno, né? Mas aquele Cruzeiro, ele lançou moda, digamos assim, alguma tática que você não tinha visto em algum lugar e que aquele time do Cruzeiro passou a ser um referencial desse ponto de vista dentro das 4 linhas? Sim, se nós olharmos a dupla de volantes, que é a dupla de volantes que ficou conhecida, o Recife e o Maldonado, o mais marcador era o Recife, o mais jogador com a bola no pé era o Maldonado. Então você percebe que na hora de marcar, o Recife era o 5 e o Maldonado era o 8. Na hora de jogar, o Maldonado era o 5, o Recife era o 8. Porque o Vanderlei fazia um movimento com os dois, que o Recife tinha muita força, o Recife podia correr 3 jogos que parecia que não tinha acontecido nada. Só que o Recife tecnicamente não era o melhor dele. E o Maldonado também corria muito, se posicionava melhor que o Recife e tinha melhor passe que o Recife. E eu lembro que a gente brinca, sempre brinca até hoje, que, por exemplo, o treino tático do Vanderlei, você se concentrava, porque se você não fizesse, ele xingava até a 5ª geração sua, enquanto a coisa não tivesse bem feita, não saía. Então esse era um detalhe tático que as equipes demoraram para descobrir. E quando eles descobriam, basicamente a gente já tinha se adonado do jogo, né? Porque a ideia do Vanderlei era essa, se adonar do jogo, que era um time técnico, e a partir do momento que você fosse dono do jogo, você imprimisse ritmo para aumentar o resultado. O Vanderlei não era um cara que... O Vanderlei nesse período ele preferia perder 5-4 do que perder de 1-0. O negócio dele era fazer gol. O negócio dele era empurrar o adversário para trás. E talvez essa seja a maior, minha particular, a maior satisfação que eu tive jogando no Cruzeiro. Nenhum time veio jogar de mano com a gente. Todos vinham respeitando e esperando lá atrás. E isso era uma demonstração de que realmente nosso time era muito forte. De que realmente o nosso time, se tentasse jogar mano a mano naquele período, ia perder. Porque as nossas saídas, elas eram muito variadas. Mas para mim a principal era essa. A principal era o Maldonado sair marcando de 8 e jogando de 5. As outras equipes demoravam para descobrir isso. Existiam movimentos entre mim, o Wendel e o Leandro, entre mim, o Maurinho e o próprio Recife, que fazia confusões nas equipes adversárias, né? Então, quando eles descobriam o tipo de movimentação, a gente já era meio que dono do jogo e complicava para o adversário. Era bonito ver, né, Pance? Aquele jogo do Cruzeiro, era envolvente, o Alex contando aí detalhes da parte tática também. Isso é bacana. Ô Alex, eu te perguntei de jogadores, né, mais quietos, jogadores mais animados. Agora, a gente já falou de Copa do Brasil, falamos um pouquinho de Campeonato Mineiro. Brasileirão, qual jogo pra você ali foi o mais complicado, né? Que você puxa pela memória e fala, nossa, esse jogo realmente nós tivemos um pouco mais de dificuldade, a gente suou um pouco mais a camisa. Porque quando o Cruzeiro jogava, a gente já abordou isso aqui, era uma certeza de vitória. Mas qual foi aquele... Eu vou lembrar de um que eu acho que foi um dos mais complicados, que foi o Criciúma. Se eu tiver errado, você me corrija. Foi um jogo difícil do Cruzeiro, né? Não sei nem se você jogou aquele jogo, eu lembro do Marcinho. Não, não joguei. O Eu Marcinho não jogou aquele joguei, jogo. mas tem uma história muito boa nesse jogo que entra na parte tática que a gente falou há pouco. Eu estava suspenso com 3 amarelos e o jogo anterior foi vitória da Bahia no Mineirão, que foi duro. Ganhamos 1-0, apertado, jogo difícil. Vou responder a sua pergunta e contar essa história que eu citei. Tivemos vários jogos duros. Num montante de 46, mesmo os jogos que a gente goleou, por exemplo, nós goleamos o Atlético Paranaense no Mineirão 5-2, se eu não estou enganado. Mas quando está 2-1, o Dagoberto faz um gol lindíssimo e o jogo se desenha para ficar complicado. Aí o Aristizábal tira um coelho da cartola e a coisa desanda a nosso favor, mas tivemos vários jogos difíceis. Esse jogo do Criciúma, no jogo anterior contra o Vitória da Bahia, eu estava pendurado com 2 cartões, o Vanderlei vira para mim e fala assim, você vai tomar o 3º cartão, porque eu não vou te levar para Criciúma, eu tenho uma outra ideia para Criciúma. E o cara tava com o jogo do Vitória já imaginando o jogo do Criciúma. Eu tomo o 3º amarelo, a pedido dele, e na semana seguinte, que é a semana de preparação para o Vitória, não sei se vocês vão lembrar de um lateral esquerdo chamado Rondinelli. Lembro. Que o Cruzeiro contratou o Rondinelli.
O Rondinelli jogou conosco em 2002, batia muito forte, ele tinha uma bola longa muito boa. E na semana ele falou assim: Alex, você vai treinar no time de baixo, nos 2 treinos estratégicos que eu vou fazer, e você vai fazer a função do Rondinelli. Você vai treinar de lateral esquerdo, e todas as bolas que você pegar, você vai meter uma diagonal longa entre o Leandro e o Edu Dracena, porque ele só tem essa jogada e a gente tem que estar muito atento a esse tipo de movimento para não tomar o gol. E eu vou começar com um time mais pesado, porque a previsão é que chova muito, a previsão é que o campo esteja numa dificuldade maior. Então eu vou começar com um time mais pesado e no segundo tempo eu deixo esse time mais leve e nós vamos ganhar o jogo em cima disso. Treinamos. Domingo eu tô na minha casa assistindo o jogo. Nós tomamos o gol nessa bola, o Rondinelli mete uma bola longa, o Edu Dracena e o Leandro fazem um movimento que é treinado, mas o Criciúma a jogada era tão forte que os caras acabam ganhando, acabam fazendo 1-0. No intervalo o Vanderlei faz as 3 substituições e volta com as substituições que ele tinha treinado. E eu lembro do comentarista, de novo, vocês da imprensa, com aquela situação de às vezes falar em cima do que você tá vendo sem saber o que aconteceu. Pô, o Vanderlei tá maluco, queimou as 3 substituições e eu brinco com a minha mulher em casa. Exatamente as 3 substituições que ele faz no treino, exatamente está acontecendo aquilo que ele treinou e exatamente nós ganhamos em cima da situação da leveza. A leveza era o Marcinho e o Marcinho ganha esse jogo, o Maldonado faz um belo gol de uma arrancada, exatamente como a gente tinha treinado durante a semana. Então, mais que um jogo previsível, porque o Vanderlei já tinha feito essa previsão para nós durante a semana no treinamento. Pance, a gente está encaminhando para o final. Agradecer o Alex por Que aula de futebol, hein? a aula, de relembrar tantas boas histórias, né? E poder conectar tudo que a gente já ouviu também ao longo desses anos. Acaba ficando ainda mais especial. Cada vez que a gente fala com o Alex é uma surpresa e a gente agradece. Alex, em nome da Itatiaia, eu, Pancieri, toda a equipe, te agradece, né, Pance, por essa entrevista, por essa aula e por mais um tempo que você dedica para relembrar esse fato histórico que com certeza acalentou o coração do cruzeirense hoje. Nada, eu que agradeço. Eu só tenho que agradecer ao Cruzeiro, ao Cruzeirense, agradecer a vocês da Itatiaia, que sempre me trataram muito bem. Estou sempre à disposição. Falar do Cruzeiro para mim é sempre muito prazeroso e o agradecimento é meu. Eu vivi um momento duro no início no Cruzeiro e depois no retorno um momento de dúvida, mas sempre com muito respeito, sempre de uma maneira muito direta, muito reta. Então só tenho agradecimentos a fazer. E mais uma vez, obrigado pelo convite e obrigado por permitir participar lá atrás e hoje poder relembrar tantas histórias que realmente nos marcaram muito.